Oi, gente, tudo bem? Enfim, chegamos à nossa 9ª semana do Devocional do Adorador. O tema dessa semana, o caminho da adoração. A nossa música é uma música que eu amo muito, Eu e o Rei, da Gabriela Rocha. E falar desse tema, caminhos, me remete lá no começo, quando Deus começou a trazer revelações para mim sobre isso. Quem me acompanha sabe que o meu primeiro livro se chama Caminhos em Busca do Santo dos Santos. Por que caminho em busca do Santo dos Santos? Porque esse é o nosso lugar. Esse é o lugar da adoração. Esse é o lugar do adorador. Então, eu costumo ensinar, eu costumo dizer que a nossa vida cristã é um caminhar constante. O Senhor diz, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A obra de Deus, ela não é estática, ela é dinâmica. Então eu entendo que a partir do momento que eu conheço o Senhor, eu entro num caminho. Eu sempre ensino, Quantas vezes vocês já me ouviram falar sobre o tabernáculo? O que é mais evidente para nós do que o tabernáculo? Caminho, verdade, vida. E a partir dessa semana, nós vamos falar sobre princípios, que nós entendemos que são princípios da adoração. E nós começamos no caminhar. Caminho da adoração. Qual é o caminho? Quando eu olho para o Senhor, quando eu me relaciono com Ele, eu vou ficando parecida com Ele. E eu entendo que o caminhar da adoração é isso. Eu vou me tornando parecida com Ele, eu vou caminhando com Ele. Quando eu me relaciono com alguém, eu sou casada há 33 anos. E quando olham para mim e olham para o Edinho, tem muitas coisas semelhantes, que no início não era assim. Nós éramos muito diferentes. Temos diferenças ainda, claro. Mas quanto mais eu me relaciono com alguém, mais parecida com essa pessoa eu fico. Então, nós temos 7 dias nessa semana. Quantas coisas a gente podia falar sobre o caminho da adoração, mas eu preciso afunilar para que a gente possa caminhar. E eu quero compartilhar algo com vocês o que eu preciso entender. A primeira coisa que eu preciso entender quando eu falo do princípio da adoração, é a questão do relacionamento. Por quê? Porque para que eu possa me parecer com alguém, eu preciso me relacionar, eu preciso estar perto, eu preciso conhecer o coração, eu preciso ouvir, eu preciso me inteirar, eu preciso me interessar. Relacionamento é um em relação a outro. E eu quero ler algo para vocês, olha só. Ao nos relacionarmos com o Senhor, que é o nosso alvo, o nosso alvo desse relacionamento deve ser cada vez nós ficarmos mais parecidos com Ele. Você já teve a experiência de estar andando, passando por um lugar e alguém olhar para você e dizer assim: nossa, tem algo em você que eu não sei explicar, mas que eu quero tanto, que traz algo no meu coração. Quando a gente consegue viver isso, meu Deus, as pessoas estão vendo em nós algo que não é de nós mesmos. É isso que nós temos que buscar. Eu sempre digo que o Espírito Santo, a função dele é esculpir Jesus de novo em nós. Por quê? Porque quando eles olharam para si mesmos ali no Éden, eles nos fizeram parecidos. E aquilo que nós vivemos, o pecado tem nos tirado desse lugar. Então eu digo que a forma de voltar a esse lugar é através da adoração. Ela é uma arma que Deus deixou para nós, é um instrumento que Deus deixou para nós. E nesse processo de adorar, eu vou me tornando parecida. E tem alguns alvos, alguns passos disso. O primeiro deles, que eu digo que como que nós vamos ficando? Como é que é o nosso relacionamento com Ele? O primeiro deles, eu me torno amiga. Amiga do Senhor? Não, na verdade não. Primeiro eu sou servo. Servo dos meus irmãos, servo do Senhor. Eu tenho que ter o coração de forma a servi-lo, a fazer aquilo que agrada o coração dele. A lavar os seus pés. A história conta, aquilo que nós temos estudado. A partir do momento que Jesus foi batizado ali por João Batista, ele tirou as suas sandálias.
O que significa isso? O servo naquele tempo não usava sandálias nos pés. Então o primeiro exemplo é dele. Ele não nos pede absolutamente nada que ele não tenha feito primeiro. Então o que o Senhor nos ensina? A primeira fase, o primeiro estágio. Eu sou servo. A partir do momento que eu sou servo e que eu continuo me relacionando, eu me torno amiga. Amigo do Senhor. Quem é o seu melhor amigo? O melhor amigo é aquele para quem eu conto segredos que eu não conto para ninguém. É aquele que eu me relaciono a ponto de parar, ouvir os segredos dele. É aquele onde um trata, um lida com o coração do outro. Esse é o relacionamento de amigo. E que é o relacionamento que nós podemos ter. Infelizmente nós temos aprendido o Evangelho onde Deus está tão distante, com o dedo em riste, julgando a cada um de nós. Não é esse o relacionamento que Deus quer com a gente. Não é esse o relacionamento que Deus propõe para a gente. Ele é nosso amigo. Nós precisamos buscar esse lugar. Qual que é a terceira fase? Depois de amigo, eu me torno filho. Quem é filho? Filho é aquele que recebe todas as coisas do Senhor. Filho é aquele que é alvo de um amor imenso. Eu tenho 4 filhos. Hoje eu estou na fase dos netos. Se vocês perceberem, tem neto andando por aqui. Eu falei com eles, vamos lá com a vovó? Eles estão aqui e eles amam estar comigo. E não adianta mandar eles ficarem sentados ali não, porque eles estão participando do vídeo aqui. E eles estão achando o máximo. E por que eu vou tirar eles desse lugar? Eles têm essa liberdade comigo. É essa liberdade que o Senhor quer com a gente. Então, eu tenho 4 filhos naturais, inúmeros, graças a Deus, inúmeros filhos espirituais. E o filho é aquele que vai se tornando parecido com o pai. Qual é o maior orgulho de um pai? É quando ele tem um filho e alguém chega para ele e fala assim, é a sua cara. É ou não é? Você sabe disso. Então a terceira fase com o Senhor é ser filho. Quarta fase é ser discípulo. Parece que está invertido, né? Tá não, querido. Infelizmente, muitos filhos não são discípulos dos seus pais. E o discípulo, ele quer viver aquele que está no coração do discipulador, do seu mestre. Ele quer se parecer com ele. Ele paga, muitas vezes, um preço para ser alguém que... Há poucos dias eu ouvi uma coisa que me constrangeu muito. Eu estava num evento e conversando com umas meninas que amam caminhar comigo, que querem caminhar comigo. Elas me mandaram assim, a gente conversando sobre isso, elas me mandaram assim, tia Cida, que elas me chamam de tia Cida, né? Só o fato de estar ali com a senhora e carregar a mala e poder ver aquilo que Deus está fazendo e poder ministrar junto, a gente não quer mais nada. A gente quer se parecer. Esse é o coração do discípulo. Mas depois de discípulo, eu me torno herdeiro. Quem é o herdeiro? É aquilo que recebe aquilo que o pai gerou durante a sua vida. Então o pai, quando ele volta para casa, quando ele vai embora, ele deixa uma herança. Herança é coisa boa. Herança é o melhor que eu posso ter. Então, quando eu sou herdeiro de Cristo, porque eu sou herdeiro com Cristo, eu tenho sobre mim todas as promessas, eu tenho o direito de todas as promessas que estavam sobre ele. Ele foi o primogênito, o filho primogênito, mas ele é o nosso irmão mais velho. Nós também recebemos uma herança quando estamos ligados a ele. Por fim, a sexta característica, o sexto passo do caminho da adoração é ser noiva. Muitas pessoas acham que é necessário somente ser filho. Não. O Senhor não vem buscar outra coisa a não ser a sua noiva. E a noiva que ama o seu noivo, anseia pela volta dele, fala da volta dele, sonha com o dia do casamento, porque o último estágio é o estágio de esposa. Não existe outra forma de nos tornarmos um com o Senhor, a não ser como esposa. Você conhece alguma forma de uma pessoa e outra se tornarem um só? Então não tem como ser diferente. O caminho é esse. O caminho da adoração. Eu vou falar de adoração durante todos esses dias. Durante as próximas 7 semanas, além dessa. Cada dia nós vamos falar de um estágio da adoração. De uma característica que vai sendo gerada, de algo que é necessário. Então eu quero te convidar a não abrir mão de jeito nenhum. De ouvir, de compartilhar. Você tem compartilhado as palavras que o Senhor tem nos dado?
O devocional do adorador não tem ministrado somente na sua vida, mas na minha vida. Exatamente a partir de cada testemunho que vocês têm compartilhado com a gente. Então, em nome de Jesus, compartilhe essa palavra, compartilhe aquilo que o Senhor tem te ensinado. Seja um com o Senhor, porque se não for, não tem nenhum sentido dizer que somos adoradores. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de você e que o Senhor te encha de paz. Em nome de Jesus.